Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Dizer que é um privilégio, né, irmãos? Às vezes queremos realmente fugir, mas quando é Deus que fala, você não tem como você escapar, né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? E eu estou muito feliz, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Mas eu quero que os irmãos abram as Bíblias comigo no livro de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35 ao 38, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades e doenças. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Glória a Deus, os irmãos podem tomar os assentos, glorificando o nome do Senhor, que vive para todo sempre. Quero aqui agradecer, em primeiro lugar, ao meu Deus, pelo privilégio e essa experiência, essa oportunidade que Ele me dá de estar aqui para aprender mais da palavra do Senhor, né? Que nós estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Todos juntos reunimos para aprender. A finalidade nossa é glorificar a Deus, né? Com os ensinamentos que Ele já proporcionou a nós. Quero agradecer ao pastor Telso também pela confiança. Irmãos, o tema da minha mensagem é aprendendo a praticar os métodos de Jesus, ou seja, os ensinamentos de Jesus. Nós vemos dizer aqui nesse texto, que esse texto ele marca uma transição. Uma transição, ela fala de um momento para o outro. Ou seja, Jesus estava aqui, nestes versículos que nós lemos, ele estava aqui dando mais ou menos uma capacitação para os seus discípulos. Ele estava querendo ensinar os seus discípulos para depois os discípulos, mais tarde, colocar em prática aquilo que já havia aprendido, né? No sermão, nós vemos no Sermão das Bem-aventuranças, no capítulo 5, do monte, né? Lá que Jesus sobe ao monte para começar a ensinar, nós vemos os discípulos sentados, aprendendo. Simplesmente, eles estavam sentados para aprender aquilo que Jesus iria ensinar. Nós vemos que os discípulos, eles precisavam, primeiro, de ser ensinados. O discurso de Jesus aqui neste monte foi um discurso longo, foi um ensinamento bem extenso, mas estavam todos ali para aprender, inclusive as multidões, que as multidões seguiam Jesus porque elas sabiam que Jesus tinha uma carisma para ensinar. Jesus tinha um método que os escribas e os fariseus não tinham. Então, os discípulos precisavam de sentar e aprender. Para mais tarde, eles ver Jesus praticando, porque eles precisavam de um modelo, irmão Giovanni. Eles precisavam de um exemplo para eles seguir. E nós vamos ver depois que do capítulo 8 ao capítulo 9, os discípulos aprendendo, né? Todo aquele sermão. Os discípulos, eles estavam precisando de aprender. E logo depois eles vão ver do capítulo 7, não, do capítulo 8 ao capítulo 9, Jesus trabalhando, Jesus atuando já naquilo que ele tinha acabado de ensinar para os seus discípulos. E é porque eles precisavam de modelo. Nós vamos ver depois, no capítulo 10, eu fiz uma análise, irmão, uma separação desse capítulo, desse livro de Mateus. E eu achei interessante, quando a gente começa a estudar a Bíblia, realmente a gente vai aprendendo. E no capítulo 10, nós vamos ver o Jesus já enviando os seus discípulos ali, mas acompanhando eles, dando instruções para ele. Já lá no capítulo 28, nós vamos ver Jesus já designando os discípulos para tomar frente. Mas eles tinham uma promessa, irmão Edson, que ele ia acompanhar eles até a consumação do século. Ele não ia sair de perto deles, né? Ele ia estar com eles até ali. Então, nós vemos isso aí no final do capítulo 28, onde o irmão Ricardo leu,
né, ensinando e acompanhando eles. Nós entendemos, irmãos, que este momento que Jesus fala, um momento para o outro, ele demonstra tudo, ele aplica aquilo e demonstra tudo para os discípulos que ele tinha acabado de ensinar. Até aqui, os discípulos tinham que aprender. Eles não tinham feito nada ainda. A partir do capítulo 10, é que eles começam a tomar a direção de tudo aquilo que Jesus ensinou. E nós vamos ver aqui no versículo 35, que diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Jesus sempre enfatizava o evangelho do reino. E aí nós vamos ver que o texto diz percorria. E eu fiquei perguntando, aonde que Jesus percorria? Aqui fala cidades e aldeias, mas não fala o local. Aí eu fui lá buscando mais para trás. Falei, não, aqui tem que falar. E vi lá no capítulo 4, a partir, eu acho, do versículo 18, que fala que Jesus andava no mar da Galileia. E no capítulo 23, é mais ou menos parecido com esse aqui. Jesus, irmãos, a informação que Mateus dá, que Jesus estava na Galileia. E a Galileia era um lugar muito pobre, uma região muito pobre, uma região que a maioria das pessoas eram analfabetas, uma região abaixo do nível do mar, e por ser abaixo do nível do mar, tinha uma pobreza muito grande, e geralmente aonde tem pobreza, o índice de doenças é alto, tem muitas doenças, é por isso que Jesus estava ali naquela região. Jesus tinha um objetivo, Jesus ele tinha uma meta. A meta de Jesus, o objetivo de Jesus era focado na multidão, no povo, na necessidade que aquele povo tinha de aprender, que ele via o sofrimento do povo, não somente o sofrimento físico, a vontade de comer, a fome, mas ele via outra coisa, que muitas das vezes passamos desapercebido disso, irmãos. Tem muitas vezes a gente vê a aparência do homem, mas Jesus, ele conhece o interior do homem. Jesus, ele conhece, ele tinha um foco. Ele veio, foi para isso, para salvar a humanidade do pecado, para transformar vidas, para perdoar os nossos pecados e dar-nos uma vida, um direito de ter a herança eterna, que é a nossa salvação. E ele ensinava, ele pregava, ele tinha um objetivo. E eu acho interessante, eu fiquei lendo esse Mateus, o livro de Mateus, e vejo que, acho que no final do Sermão do Monte, fala que as multidões se admiravam de ouvir Jesus falar. Às vezes nós pensamos que as multidões só acompanhavam Jesus por causa da comida. Não, irmãos, não. Jesus tinha uma linguagem especial para falar com as multidões. Assim como ele tem uma linguagem especial para falar conosco, ele nos entende. Então, a Galileia era muito sofrida, ela era explorada pelos romanos. Os romanos exploravam a Galileia com altos tributos. A Galileia era uma região sofredora. E Jesus, ele se envolve, irmãos, ele se envolve com a multidão. O interessante aqui é que a gente vê Jesus se envolvendo com uma classe necessitada. Jesus não corria atrás de rico, de quem tem, de quem possuía. Jesus ia atrás das multidões, do povo carente, aquele povo sofrido que precisava dele. Nós vemos o envolvimento. E eu acho interessante no percurso diário de Jesus. Às vezes eu fiquei perguntando durante esse tempo todinho que eu estudando o livro de Mateus, Senhor, qual tem sido o meu percurso? O que eu tenho feito para o Senhor no meu percurso diário? O Senhor falou muito comigo, porque o nosso percurso diário, irmãos, envolve nosso trabalho. Nosso trabalho para nós ganharmos o nosso dinheiro, isso é necessário, todos nós temos que trabalhar, porque o próprio Jesus ensina isso. Mas o que nós temos feito, além disso, no nosso percurso diário? A Bíblia fala que Jesus percorria, irmão João, percorria ensinando, pregando, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Não fala que Jesus estava curando algumas, não.
toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus queria curar a doença física, mas o objetivo dele era curar a doença da alma. A opressão que Satanás tem até hoje no mundo é o que nós vamos entender, o propósito do percurso de Jesus. As multidões seguiam Jesus porque elas encontravam alívio nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Mas no verso 36, nós vamos ver. Vendo ele as multidões, Jesus vê, irmãos. Jesus vê as nossas carências, as nossas necessidades, a nossa dor, o nosso sofrimento, tudo aquilo que nós precisamos, Jesus vê. Porque ele vê o interior e o exterior. Nada passa. Os olhos de Jesus é um raio-x. Ele vê todas as coisas. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui Jesus viu a aflição das multidões. Jesus viu e se compadeceu. E eles viram que elas estavam exaustas também. Jesus analisa aquela multidão. Ele para, ele não só vê, ele observa. Muitas das vezes nós vemos, mas nós não paramos para observar. Nós não paramos, irmãos. Infelizmente, somos assim. Não estou aqui para trazer um discurso duro para a igreja. Porque esse texto, primeiro, como os pregadores falam, eu fiquei perguntando, Jesus, como que o pregador fala que o texto chega para ele primeiro? E eu tive essa experiência. Jesus falou comigo primeiro. É por isso que eu estou falando essa mensagem para essa igreja. Eu não queria essa mensagem, eu queria outra, mas o Senhor colocou essa no meu coração. Então, é essa que Ele quer falar conosco aqui hoje. Ele viu aquelas multidões aflitas, ele viu o sofrimento físico, ele viu o estado emocional das almas, e o verso continua dizendo que ele compadeceu-se delas. Ele sentiu a dor daquelas pessoas, o sofrimento daquelas pessoas. Compadecer é você se colocar no lugar das pessoas e sentir o sofrimento das pessoas. Precisamos observar mais, para nós podermos sentir realmente a dor das pessoas, a dor do nosso irmão, a dor de quem perde um ente querido. Já foi dito aqui alguns dias atrás, eu não sei quem falou, mas nós só sentimos a dor que é com nós. Eu não tenho jeito de eu passar a minha dor para a irmã Jeane, mas a irmã Jeane tem jeito de se compadecer da minha dor. E é isso que Jesus fazia. Jesus se importava. E percebendo ele a multidão, ele viu que elas estavam aflitas emocionalmente, aflitas fisicamente, exaustas fisicamente. Elas estavam religiosamente aflitas, porque naquele tempo os escribas, os fariseus, os sacerdotes, eles queriam arrancar a lã das ovelhas, irmão Vandeci. Eles não queriam dar nada em troca, eles não se preocupavam com a alma, eles queriam o que as ovelhas tinham. Eles não se preocupavam, então elas estavam também aflitas religiosamente falando. Elas estavam exaustas e estavam fisicamente, economicamente. Elas estavam aflitas, exaustas. E Jesus percebeu isso. Jesus observou isso. E viemos também nós observarmos, irmão, isso. Os discípulos aprenderam e depois praticaram. Nós também já aprendemos, irmãos. Nós também temos aprendido na palavra de Deus e precisamos praticar tudo que está escrito aqui. Às vezes nós pregamos sobre missões, cantamos de missões, falamos de missões, contribuímos com missões, mas nós não vemos o clamor, o desespero das almas que estão precisando da nossa ajuda. As almas estão indo, o pecado está se alastrando de uma forma tão grande no mundo, e as almas estão morrendo, sem experimentar o gozo da salvação. Este gozo que nós temos de estar aqui adorando o nosso Deus. As almas estão indo para o abismo sem experimentar o gozo da salvação, a alegria da salvação. Mas diante, irmãos, dessa situação caótica, deste quadro que parece que não tem jeito, Ricardo,
Parece que não tem jeito. Jesus vê, olha aquele quadro, olha aquela situação caótica daquela multidão. Jesus viu aquela situação e dirigiu os seus discípulos e disse para eles: a seara, na verdade, é grande, mas poucos são os trabalhadores. Irmão, seara fala de campo. Seara fala de campo, um campo semeado, pronto já para colher, para ir lá e ceifar. É um campo semeado, onde alguém já foi lá, já plantou, já cuidou, já cresceu, está semeado. É um campo semeado. Seara fala de um campo semeado. Mas Jesus, diante daquela extensa plantação, ele fala para os seus discípulos que a seara é grande. Ele estava vendo a extensão da seara. A seara era muito extensa. Ele viu ele colocou no meu ponto de vista, assim, Jesus colocou uma qualidade para aquela seara. E a qualidade que Jesus deu para aquela seara, um adjetivo para aquela seara. A seara é grande, meus discípulos, vocês estão vendo? Mas ela tem um problema. Tem um problema que nós precisamos resolver. Ela tem pouco trabalhador. Se os trabalhadores aqui são poucos, não tem condições dessa seara ser ceifada, com pouco de trabalhador que tem. A seara é grande. Se a seara, irmãos, todo mundo que trabalhou, que já viu na agricultura, sabe que uma seara, ela tem a hora de ser plantada, irmão Giovanni. Também ela tem a hora de ser colhida. Porque se ela passar da hora de ser colhida, ela vai perder. E a preocupação de Jesus aqui é isso. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nós temos um grande problema, meus discípulos. Nós temos que dar um jeito de fazer alguma coisa. Essa seara não pode perder, ela já foi plantada. Ela já foi plantada. Trabalhar na lavoura, quando Jesus faz essa comparação aqui da seara, da multidão, das pessoas com a lavoura, trabalhar na lavoura é difícil, irmãos. Trabalhar na lavoura não é fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho muito árduo. É por isso que Jesus aqui compara os trabalhadores. Um trabalhador não compara os sacerdotes, não vem falando que aquela seara estava precisando de pessoas ricas. Não, Jesus fala dos trabalhadores. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil trabalhar na seara. Mas o que eu me alegro, irmãos, é que a seara podia ter pouco trabalhador, mas ela tinha. O que eu acho interessante é que na obra de Deus nunca faltou e nunca vai faltar trabalhador. Pode ser pouco, mas tem. Nunca vai deixar de ter. Tem trabalhador. Tem trabalhador aqui, irmãos? Tem trabalhador na seara do Senhor? Se não tem, irmãos, procure, vamos ajudar. Vamos ajudar. E nós vemos aqui, também eu escrevi algumas coisas, irmãos, porque às vezes o nervosismo, que às vezes a gente fica, às vezes atrapalha, não é porque a gente não estudou, não, de jeito nenhum. Mas às vezes o nervosismo nos impede, às vezes até de falar o que o Senhor falou conosco. Mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E eu vejo aqui que Jesus, quando ele falou aqui, ele falou que tinha os trabalhadores. Tinha poucos. Sabe por quê? Porque tem uma escassez de trabalhador. Desde sempre houve poucos, mas também houve uma escassez de trabalhador. Hoje não é diferente, irmãos. Nós estamos vivendo dias que o evangelho está sendo pregado, sim. Glória a Deus. Já ouviu o pastor Telso dizer aqui que nunca foi tão pregado como agora. Mas ainda há uma escassez de trabalhador. Tem 3 classes de trabalhador que eu vejo aqui, nesse texto. Eu vejo os poucos, eu vejo alguns que têm ferramenta, mas não estão usando elas, e eu vejo aqueles que estão plantados, que estão lá para nós resgatar, que eles vão ser os trabalhadores juntamente conosco.
entender, irmão, que um dia eu, Sueli, já fiz parte de uma seara. Eu estava lá no mundo, lá na seara. Mas Deus teve misericórdia de mim e enviou alguém para ir lá me resgatar, para falar do amor dele, para falar dessa transformação de vida que Jesus faz, para falar dos perdão, que Jesus perdoa os nossos pecados, que Jesus veio para nos salvar, que Jesus veio para nos libertar das garras de Satanás. Houve um pouco trabalhador que foi lá e me disse, foi lá e me ajudou, foi lá e me estendeu a mão, falando de Jesus, me apresentando Jesus. Irmãos, nós não podemos perder a alegria da nossa salvação. Sabia que eu fiquei pensando, o trabalhador perde a alegria da salvação. O trabalhador da seara tem perdido a alegria da salvação. Ele tem a ferramenta, mas ele tem perdido a alegria. Nós precisamos ser, irmãos, anunciar as boas novas de salvação, como fez aqueles 4 leprosos, lá de Samaria. Eu fiquei lendo, Jesus me levou lá naqueles leprosos. Por quê? Aqueles leprosos, eles tiveram o prazer. Primeiro, eles não queriam. Eles foram lá, estavam na porta de Samaria, não podiam entrar porque era leproso. Eles falaram, vamos lá no Arraial Sírio. Vamos lá no Arraial dos Sírios. Lá, se nós comer, nós achar comida lá, em 2 Reis, que fala esse versículo, nós comeremos, senão nós morreremos. Nós estamos aqui, de todo jeito, nós vamos morrer, vamos lá. Quando chegou lá, Deus já tinha feito o rebuliço e já tinha mandado aqueles inimigos tudo embora. E aí os leprosos achou, comeu, bebeu, escondeu o ouro. E daí a pouco eles pensaram, não, nós não podemos ficar só com isso para nós. Lá também tem gente precisando, lá também tem gente com fome. E nós vamos lá, vamos levantar, não vamos ser covardes, vamos lá, vamos. E foram lá, irmãos, e chegaram com o porteiro. Eles não podiam entrar na cidade, mas o porteiro estava ali. O porteiro estava ali para receber a notícia. E aquela notícia, irmão, ela entrou, irmão Giovanni, entrou lá no rei, lá no palácio do rei, e foi ali na cidade toda, anunciando ali, que ali tinha pão para eles comer, lá onde o Ciro já tinha ido embora. Irmãos, eles foram levar as boas novas, e Jesus manda nós levar as boas novas de salvação. Lembra de Filipe? Filipe falou para Natanael de Jesus. Filipe falou de Natanael para Jesus. Ele levou, Filipe tinha alegria. Quando nós temos Jesus, irmão, quando nós temos essa alegria, nós temos que transmitir ela para os outros. Nós não podemos ficar só com essa alegria para nós. A alegria é para ser falada para as pessoas. Nós precisamos divulgar a palavra do Senhor, nós precisamos buscar almas. Eu preciso, irmãos. Vocês também precisam, que vocês também são trabalhadores do reino. Irmãos, aí Jesus vai mais longe. Nós não podemos omitir, tá, irmãos? Nós fomos libertos. Nós somos livres para trabalhar na seara. E, irmãos, vamos lá. Vamos seguir aqui. Ele viu que a seara era grande. Ele viu que os trabalhadores eram pouco. E Jesus ficou. Eu imagino Jesus pensando, essa seara é muito grande, os trabalhadores é muito pouco. Irmãos, a gente vai vivendo o texto, a gente vai estudando o texto, e parece que a gente vai entrando dentro do texto. E aí Jesus viu aquela seara extensa, viu os poucos trabalhadores. Aí Jesus vai aconselhar os discípulos. Olha como Jesus é conselheiro. Olha como Jesus fala conosco, a mansidão de Jesus. A multidão ia ouvir Jesus, porque elas encontravam refrigério para a alma delas. Elas encontravam alívio para o sofrimento. Elas encontravam esperança para o desespero. Aquelas opressão, aquelas almas oprimidas. Quando encontrava com Jesus, elas se alegravam, porque Jesus tinha palavras de vida para aquela multidão. E ele falou aos discípulos, rogai, rogai, pois ao Senhor da seara, essa seara tem um dono, irmãos. Essa seara tem um dono, e nós somos os trabalhadores dessa seara.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O verso 38, Jesus, depois de ver aquele panorama, aquele quadro inexplicável para nós, que a seara era grande. Aquele quadro caótico, aquela situação que parecia que não tinha jeito. Mas Jesus aponta uma solução. Porque Jesus é a solução de todo problema, de todos os nossos problemas. Jesus aponta uma solução. Tem jeito? Tem jeito. E é uma solução, irmãos, que funciona. É uma solução que funciona. Ela não tem desvio. Ela funciona. Rogar. Rogar é mais do que orar. Rogar é pedir com insistência. É insistir, é clamar, é colocar diante da situação e clamar. E Jesus manda clamar para o dono. Jesus não manda clamar para outro trabalhador, não. Jesus manda clamar é para o dono da seara. Rogai, pois, ao dono da seara, para que ele, primeiro Jesus está querendo aqui, Jesus já tinha ensinado os discípulos a orar. Jesus já tinha ensinado os discípulos a orar. Mas aqui eles mandam os discípulos rogar. Rogai ao Senhor da seara, o dono da seara. O dono da seara vai ajudar. O dono da seara tem solução para esse negócio. Eu vejo aqui, irmãos, porque o conselho de Jesus tem algo para ser feito. E precisa ser feito. E precisa ser feito. Então, o conselho de Jesus é este: rogai ao Senhor da seara, para que ele mande, para que ele envie mais trabalhador. Porque os trabalhadores eram poucos, irmãos. Tem muitos trabalhadores em silêncio, irmãos. Porque já perderam. Tem muitos trabalhadores morrendo. E Jesus manda nós rogar por esses trabalhadores também. Não é só para os que estão lá na seara, não. Aqueles que já receberam a salvação, mas não estão com a mão no arado, Jesus manda nós rogar por eles também. Eu rogo para vocês, vocês rogam para mim. Eu oro para vocês e vocês oram para mim. E aí nós vamos formando uma corrente. Vamos formando uma corrente, e essa corrente e esse clamor chegará aos ouvidos do Senhor. Esse texto diz que eram poucos. E esses poucos estavam carecendo de mais ajudante. Estava carecendo de mais ajudante. Eu aprendo, irmãos, nesse texto, que nós não devemos fazer nada sem antes apresentar o dono da seara. Sem antes pedir ao dono da seara. Porque muitas das vezes queremos pedir para um e para outro alguma ajuda. Mas se você for no dono, você vai ter vantagem. Você vai ter solução. O trabalhador, eu anotei aqui, que ele não pode fazer tudo sozinho. Que a Bíblia não falou aqui, o texto não fala aqui que ele precisa de um trabalhador para enviar mais. A proporção aqui é mais, a matemática aqui é mais. A matemática aqui, ela fala de multiplicação, mais. De adição, de multiplicação. E Jesus pediu para que os discípulos usassem aquela ferramenta. Porque aquela ferramenta, a oração, ela nos incentiva, ela nos dá força, ela nos dá ânimo, ela nos dá disposição para trabalhar, ela nos dá disposição. E, gente, sabe qual é a melhor parte da oração? É que ela funciona. Ela funciona. A oração funciona. Isso é alívio para nós. Isso é alimento para nós. A oração é alimento para mim. Eu vou orar, eu vou me alimentar. Assim, a irmã Jeane sempre fala, assim como o nosso corpo precisa do alimento, a nossa alma precisa ser alimentada com a oração. Com a palavra de Deus, nós precisamos ser alimentados.
E Jesus expressa uma urgência aqui. Quando ele fala rogai, essa palavra, quando eu comecei a estudar esse texto e vi rogai, rogai, que é um clamor, reclamar, é um clamor, ele expressa uma certa urgência aqui, que a seara já está madura. Irmãos, eu vejo uma seara, eu fiquei imaginando aqui um quadro, na minha mente, um quadro e imaginando, a seara é grande, e pouco é o ceifeiro, nós precisamos de mais ceifeiro. Então, se juntar os trabalhadores e um trabalhador começar daqui, nós só começar daqui, só daqui, até nós chegar lá no final da seara, a roça é assim, ela vai estar perdida. Ela vai começar a se perder, vai começar a apodrecer. Então, se a gente fizer uma corrente daqui e vem de lá para cá e eu daqui para lá, e daqui, nós vamos chegar no meio, irmão. Nós vamos chegar no meio e nenhum vai se perder. É assim que eu vejo essa comparação que Jesus fez aqui desta seara. Esta mensagem, irmãos, esse tempo certo da colheita, eu vejo aqui uma graça do Senhor. Eu vejo, irmãos, que este preço tão alto que Jesus pagou pela minha vida, pela sua vida, ele tem urgência. Ele tem urgência. As almas não podem se perder. Jesus pagou um preço muito alto pela nossa alma e as almas que estão perecendo. A mensagem que liberta, ela precisa ser ouvida. O pão que sacia a fome, ele precisa, irmãos, ser digerido. É o pão que alimenta a fome, ele precisa ser digerido. Nós precisamos, a palavra de Deus nos alimenta. Nós precisamos digerir esse pão. As pessoas que estão morrendo precisam digerir esse pão. O caminho da salvação, irmão, ele precisa ser trilhado. E é nós que vamos dar continuidade. Tem muita gente querendo viver João. Lá em João 14, acho que se não me foge da memória, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar e depois voltarei para levar vocês comigo. Nós estamos querendo ir lá. Nós estamos querendo ir adiante. Nós estamos querendo ir lá para João. Na casa de... Quem quer ir, gente? Quem quer ir para lá? Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu quero. Mas primeiro nós temos um trabalho para nós fazer aqui. Nós temos um trabalho para nós fazer. Nós precisamos ir para a seara. Nós precisamos ir para a seara. Nós precisamos ir para a seara. O escritor aos Hebreus diz para nós, eu coloquei lá em Hebreus 6:10, diz para nós que o nosso trabalho não será esquecido. Que nós teremos a recompensa sim. O dono da seara manda nós trabalhar, Giovanni, mas ele também nos dá a recompensa. Todo trabalho tem recompensa. E a melhor recompensa é essa, é a que vem do dono da seara. É ele que nos dá a melhor recompensa. A recompensa vem dele, nenhum trabalho, nada. Por isso que lá acho que em Tessalonicenses diz, acho que capítulo 15, não é Tessalonicenses, é Coríntios, que fala que todo o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Mas primeiro nós precisamos ser firme e abundante, sempre constante na obra do Senhor. E aí o nosso trabalho não será em vão. Então, irmãos, que nesta manhã nós possamos seguir os ensinamentos de Jesus, mas também praticar. Não é simplesmente aprendermos. Nós precisamos de estar com a mão no arado. Nós precisamos de trabalhar na obra do Senhor. Nós precisamos de contribuir com a obra do Senhor. Enquanto eu e você não pararmos, não observarmos, nós nunca teremos o mesmo sentimento de Jesus. Nós nunca teremos. Se nós não pararmos, nós precisamos de observar, senão nós nunca vamos ter o mesmo sentimento de Jesus. Vamos colocar em pé. Dificilmente teremos o mesmo sentimento que houve em Jesus. Rogamos
ao dono dessa seara, que ele venha nos ajudar. Que ele venha nos ajudar a clamar a ele para que envie mais trabalhadores para a seara do Senhor. Depende de mim, depende de você. Aqui Jesus disse para os discípulos, se ele mesmo quisesse pedir para o pai da seara, ele mesmo não tinha dado conselho para os discípulos. O que os discípulos tinham que fazer? E nós somos os discípulos de hoje. Nós somos o que já aprendemos, agora precisamos colocar em prática. Que as nossas orações sejam para o Senhor, irmão Anderson, pedindo a Ele para Ele nos ajudar, para nos dar força para que prossigamos, para que insistamos com o Senhor. O Senhor ouve toda a oração. Isaac Newton, um grande físico e astrônomo, disse: posso usar meu telescópio e observar milhões de quilômetros no espaço. Mas eu posso entrar no meu quarto em oração e me aproximar mais daquele que pode todas as coisas. Posso me aproximar mais do céu. Nós não precisamos de telescópio. Nós precisamos do nosso Senhor. De aproximar mais dele. Porque é Ele que nos vai dar a direção. É Ele que nos vai dar o caminho. É Ele que vai nos enviar. É Ele, irmãos. É Ele. Deus conta contigo, irmão Ana. Deus conta com você, irmã Jeane. Deus conta com você, irmão Joel. Com você, irmão Claudete. Com vocês, obreiros. Deus conta comigo. Deus conta com os músicos. Vamos, irmão, vamos em frente. Que Jesus está conosco. Jesus nos garante a vitória. É Jesus. É o dono da seara. O dono da seara está aqui clamando por trabalhador. Ele está pedindo, vamos rogar. Vamos nós rogar. Ele nos ouve, Ele nos escuta. Não tem nada, irmãos, que Jesus não faça. Quando nós acreditamos nele, trabalhar na seara é desafiador. É um desafio. É um desafio trabalhar na obra de Deus. Mas Ele garante a vitória. Jesus garante a vitória para o trabalhador. Oh, meus irmãos, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto Deus falar comigo nesta manhã. Nestes dias, Jesus falou comigo maravilhosamente. O Senhor esclareceu a necessidade da obra, a necessidade de trabalhador. Eu não quero, irmão. Eu peço para o Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a ver as almas com o olhar do Senhor. Me ajuda a compadecer dos que estão descendo para o abismo. Me ajuda, eu preciso. Eu preciso da ajuda do dono da seara. Eu preciso da ajuda do dono da seara. É árduo o trabalho, irmãos, não é fácil. Jesus nunca falou que foi fácil. Jesus nunca deixou na Bíblia que é fácil esse trabalho. Mas Ele tem uma garantia. Ele tem uma garantia. Nosso trabalho não é em vão. Nosso trabalho não é em vão. Nosso trabalho tem uma recompensa. Nosso trabalho tem uma recompensa, Jonathan. Vamos continuar trabalhando no dono da seara. Ele não precisa de nós, porque Ele é o dono. Ele é o dono do ouro e da prata, mas Ele conta com nós. Ele conta comigo, Ele conta com a igreja dele. Foi Ele que implantou a igreja dele na terra. Ele não precisou de homem para implantar a igreja. Ele mesmo implantou, mas Ele conta conosco para fazer a diferença no trabalho da missão. Ele conta conosco. Vamos fazer a diferença, irmãos. Vamos fazer a diferença. Jesus, o nosso ajudador, o nosso professor, o nosso pregador, o nosso conselheiro, o nosso amigo, vai nos ajudar. Vamos
vamos orar ao Senhor, irmãos, pedindo ao Senhor da seara que nos ajude. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Estamos aqui, Senhor, agradecidos pela Tua palavra. O Senhor é o dono desta seara. Nós somos apenas trabalhadores. Podemos ser poucos, Senhor, mas eu quero nesta manhã pedir ao Senhor, rogar ao Senhor que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor, nos ajude, envie mais trabalhadores para nos ajudar. Senhor, nós precisamos da ajuda do Senhor. Somente o Senhor pode nos ajudar. Ah, Jesus, ajuda-nos a falar com as almas. Aí atrás daqueles que estão carentes, daqueles que estão descendo para o abismo, daqueles que não têm mais esperança, daqueles que não têm mais paz. Ajuda-nos a irmos trilhar este caminho e falar, Senhor, da Tua graça e falar da transformação que o Senhor fez em nossas vidas. Ajuda-nos a expor, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a falar do Teu amor. Ah, Deus querido, ajude-nos. Nós somos carentes da ajuda do Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Eu oro agradecida ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Você ouviu a mensagem aqui essa manhã. Agora cabe a nós alistar a esse exército. Aleluia, Jesus. Aleluias. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Aleluias. Glórias a Deus. Meus irmãos, os trabalhos assim prosseguem. Terça-feira nós temos a nossa escola bíblica dominical. Nós queremos justificar também a ausência do nosso pastor. Ele esteve aqui presente no início do culto. Ele precisou de atender um trabalho ali em East Boston, então por isso que ele não está aqui. Mas o Senhor Jesus está no nosso meio. A palavra de Deus falou fortemente aos nossos corações essa manhã. Vamos orar e assim nós damos por encerrado. Talvez tenha no nosso meio alguém que ainda não aceitou a Cristo como Senhor. Alguém que queira se manifestar, que precisa de uma oração específica. Se manifeste, que estamos aqui para poder glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Irmã Jeane. Sábado, oração, como costumeiramente nós fazemos todo sábado antes de que antecipa a Santa Ceia. Então você que ainda não deu seu nome ali, que possa procurar a irmã Jeane, está se inscrevendo para poder estar aqui. Vamos ter oração durante todo o dia aqui no sábado. Qualquer horário que você vier, terá aqui sempre um obreiro que estará recebendo você, que estará dirigindo o período de oração. Amém? E domingo de manhã, Santa Ceia do Senhor. Irmãos, precisamos orar. Precisamos orar. Como foi falado aqui essa manhã, nós precisamos clamar, rogar pelo dono da seara. Senhor, nosso Deus e Pai, do Santo Amado Querido, Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez nesse instante lhe agradecer, ó Deus. Não nos despedimos da Tua presença, Pai, porque sabemos que a Tua presença nos acompanha. Ela vai conosco onde quer que nós estejamos, ó Pai. Mas nós queremos nesse instante, Senhor, dar, Senhor, esse período de culto por encerrado, mas que nós possamos, ó Deus, continuar sentindo a Tua graça, a Tua unção e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Os servos Seus que agora vão para os seus lares, que o Senhor possa abençoá-los, conduzi-los de forma especial, não deixar que nenhum mal os atormente, nada vos aconteça, e que o Seu nome seja glorificado no nosso meio para todos sempre. Amém. Faça com as tuas mãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas. E todos juntos dizemos amém. Graças a Deus.